Vamos lá, Curumatá ao vivo, está ao vivo com vocês aqui nessa noite de quarta-feira, às 21 horas. Daqui a pouco estou passando a bola para os nossos convidados, o nosso querido convidado, Lupeu Lacerda, o escritor Lupeu Lacerda, que estará com a gente para falar do seu novo livro. Sei lá, interessantíssimo, né? Interessantíssimo, todo suicídio é um homicídio. É um título extremamente provocativo, e daqui a pouco eu estou passando aqui o link do StreamYard para ele se juntar a nós. Já está aqui também, chegando na bancada, o querido parceiro da Curumatá, né? Aderaldo Luciano, o poeta Aderaldo Luciano. Vamos lá, deixa eu passar aqui o Lupeu, o link. Aderaldo já vai entrar. Salve, Aderaldo. Salve, Toninho Castro, tudo bem? Se eu soubesse que você teria essa voz hoje, a gente tinha feito um podcast. Mas é necessário fazer esse podcast, né? A gente tem que fazer, né? Vamos ver ele tem um microfone das estrelas aí, um microfone da Rádio Nacional. Isso foi o Geraldo que deu para você? Alô, Toninho Castro, tudo bem? Como é que você está? Nunca mais nos falamos, nunca mais estivemos aqui online, né? Pois é, na verdade isso não é verdade, né? Estivemos aqui online há uma semana. Na verdade isso não é verdade, né? E estaremos online novamente em breve, né? Em breve, né? Estaremos aí com uma... Pode dizer ou é uma surpresa para... Não, é uma surpresa, ainda não. Não que as pessoas vão achar nada demais, né? Mas, enfim, vamos deixar quieto. Hoje teremos ainda também aqui a participação do nosso amigo Márcio Fabiano, lá de Juazeiro, que foi quem me apresentou o Lupeu. A gente participou do podcast especial do Historiante e conheci o Lupeu lá nesse podcast. É o Márcio que trouxe, fez essa conexão aí. E o Márcio hoje é o aniversário dele, então há uma grande chance dele estar embriagado, entendeu? Ele estar já, né? E simplesmente não participar. Mas o Lupeu já chegou aqui, vou adicionar ele ao nosso encontro. Lupeu Lacerda. Boa noite. Boa noite. Bem-vindo, camarada. Seja bem-vindo. Bem-vindo à revista Curumatá. Aderaldo, bacana. Isso aí, Lupeu, tudo bem? Abraço para tu, seja bem-vindo aí nas nossas conversas, né? Na mesa da Cacancaca, né? O Lupeu não sabe ainda o que é a Cacancaca, você tem que falar para ele. Né? Que, aliás, ele já é membro. Já não, qualquer pessoa. Já foi sagrado membro. Não membro tem. Da Academia Carioca, dos acadêmicos e não acadêmicos da Carioca. Boa. Eu adoro participar de grupos que eu não sei nem o que é que eles fazem. Uma das coisas que eu acho mais interessante. São os melhores. O nosso basicamente joga a conversa fora, né? Então eu já sou praticamente membro fundador. Com certeza. Não, todo membro que entra é fundador. Porque ela nasce a cada dia, né? A cada novo membro, ela nasce de novo. Só que a Cacancaca não é brincadeira, não. Gente, vamos dar só um tempinho para ver se o nosso querido Márcio Fabiano, que ficou de participar, inclusive com o nome no banner, para ver se ele se manifesta aqui. Agora, você sabe, Lupeu, hoje é o aniversário dele. Pois é. Então, temos aí uma grande chance dele estar na beira do São Francisco. Mas não está não por conta da pandemia. Ele não está né? Ele está quieto, né? Ele está quieto. Mas vamos ver. Sabe o que eu acho? A gente começa o nosso papo. Na hora que ele chegar, ele chega, ele entra. Igual a mesa de bar. Pode ser. Né? E vamos embora. Aí ele vai chegar e vai ficar junto com a gente. Né? E a gente leva a nossa conversa. Já tem aqui uns comentários da Ana Maria, dando boa noite. Oi, poeta, boa noite. Leonardo de Farias Leal, boa noite a todos. Boa noite, Leonardo. Leonardo de Farias Leal. Leonardo é lá de Juazeiro, na Bahia, né?
Leonardo é um artista de mão cheia, né? Leonardo é uma coisa, é um fenômeno, é um redemoinho, o Leonardo, né? Leonardo Farias Leal. Meu abraço para E você, jovem mancebo. Gustavo Rios também dando boa noite aqui pra gente. Ah, E a conversa hoje, tu conhece o Gustavo? ele é praticamente meu irmão, brother. Ele para mim, É um dos mesmo? maiores contistas contemporâneos desse país, com certeza. Ah, então, cara, a gente tem que agendar ele aqui nesse bate-papo. Eu acho Temos que agendar ele. extremamente valioso para botar na confraria da KKK. Olha só, então vamos fazer isso. Isso aqui, cara, isso é uma não muito diferente do nosso podcast, mas isso aqui é um grande bate-papo, né? Sim. É um grande encontro de amigos. Não tem pauta, a pauta somos nós. A Massa. pauta é seu livro maravilhoso. Porra, que massa. Não, isso porra, muito maneiro, cara. Muito maneiro, mas a gente vai desenvolver. Massa. Não, já pensou? Não, o livro do rapaz é bom. Obrigado, boa noite a todos, né? 30 segundos. Mas então, Lupeu, querido, seja muito bem-vindo aqui a Curumatá. Já é chamada a cacancaca dela, você poluiu a minha mente. A Curumatá, né? Como eu disse, é um encontro que a gente faz aqui periodicamente com pessoas, com artistas que a gente curte, que a gente admira o trabalho, seja porque conheceu agora e se surpreendeu, né? Seja porque já é uma pessoa que a gente admira há muito tempo, que a gente acredita. E a ideia desse encontro é essa: é um encontro informal, tranquilo, para conversar sobre as coisas que mexem com a gente, né? Massa. Naturalmente, o seu livro é... Nossa, tá um negócio de novo. O seu livro é um mote, né? Seu livro é um mote, mas a gente pode enveredar aqui por onde a conversa for nos levando, né? Massa, para mim tá tudo certo. Pô, a gente já... Então vamos lá, né? Aqui na página 184, o Lupeu. Vamos à página 184. Vamos à página 184. Você diz uma coisa aqui, o seu narrador, o seu poeta, né? Ele diz uma coisa que isso foi terrível, né? E vamos conversar sobre isso, porque eu acho que isso é a coisa que deve abrir esses trabalhos, né? Na madrugada do 8º dia, o garçom se aproximou da mesa completamente embriagado e me perguntou o que é o amor. Isso é um mote maravilhoso para a gente começar isso aqui. Fala um pouco dessa inspiração aí, porque na madrugada do 8º dia, o garçom se aproxima. Eu sou um cara, eu gosto muito de bar. Eu sou uma pessoa... Mas você gosta de bar? Eu tenho uma certa Que novidade, afinidade, né, com essa coisa. Que estranho. A melhor, eu acho que a pessoa só pode dizer que gosta realmente do bar quando você sabe o nome do garçom e ele conhece também o seu nome, né? Quando já vira uma relação praticamente, o bar vira um puxadinho da casa onde o cara mora, né? Aí, em alguns dias, assim, lógico que eu dei uma aumentada na parada, porque mezzo real, mezzo ficção, algumas vezes assim, a gente encontrava garçons que cantavam nos microfones, garçons que falavam algumas coisas, e tinha um garçom num bar que eu frequentava, aqui em José da Bahia, que ele dava em cima, ele era apaixonado sempre, todos os finais de semana ele estava apaixonado por alguém, por alguma das clientes, e isso fazia ele sofrer muito dentro dessa história, porque ele era um apaixonado mesmo, assim. Aí eu mantive aquela imagem dele, eu sempre ria, brincava com ele, essa coisa toda, porque ele estava sempre apaixonado. Ele era um cara extremamente democrático, ele se apaixonava por mulheres de todas as cores e feitios, e não tinha uma regra estabelecida para esses amores dele, devastadores, e ele bebia pra caralho, né? Ele bebia com a porra. Às vezes, quando o dia estava amanhecendo e a gente ainda estava junto, tinha um barzinho logo depois, quando o bar dele fechava, ele saía com a gente. E os caras chamavam o bar dos garçons, né? Que os camaradas iam para lá para tomar uma. E ele já chegava chapado, porque enquanto ele estava atendendo, ele estava bebendo também. Ele botava a cerveja dele na mesa da gente. Era uma figura
Então, ele se tornou o mote, e eu não sabia que ele ia se apresentar, esse espírito dele ia se apresentar no dia que eu comecei a escrever isso. Mas, você me falando agora, e como você pegou especificamente esse pedaço do texto, eu digo, caralho, aí eu lembrei dele, assim, eu consigo ver até a face do indivíduo dentro dessa coisa minha. Mas foi isso. É muito bom. Esse negócio, Aderaldo, de bar, que é o puxadinho da casa da gente, quando eu morei em Laranjeiras aqui um tempo, tem um bar em Laranjeiras, que existe ainda, né? Eu acho que não fechou com a pandemia, que era a Tasca do Edgar. Né? A Tasca, né? Pois é a Tasca do Edgar. Eu morava sozinho lá perto da Tasca do Edgar, então eu vivia lá. Eu almoçava lá, eu jantava lá. Eu passava na hora que estava fechando, aí o senhor Edgar me chamava, eu entrava, eu ficava tomando chopp com ele, comendo as empadas que sobraram de graça. E aí, teve um dia, rapaz, estava eu e um amigo meu, aí eu ouvi o telefone tocar lá do bar, né, alguém pedindo alguma coisa, e daqui a pouco o garçom chega para mim com o telefone na mão. Telefone para o senhor, seu Toninho. Aí eu, oi? Telefone pro senhor. Eu, tá certo, entendi. Alô, esse é um amigo meu. Esse eu não encontrei em casa, no celular não atendeu, liguei pra Tasca. A Tasca do Edgar fica ali na Rua Alice, né, Toninho? Na Rua Alice. É um bar muito tradicional. A gente teve lá uma vez com Braulio Tavares, não foi, não? Estivemos lá. Gostei daquele bar. É. Agora, faleceu esse ano a gente já começamos a falar de amor e de bar, né? Então vamos falar de morte, né? Não, porque aconteceu o seguinte, aí na década de 90, né, lá em João Pessoa, ao lado do campus 1 da Universidade Federal da Paraíba, havia um bar, e ainda há, e o nome desse bar era o Bar da Tapa. Então era o bar em que todo mundo, os estudantes todinho ali da universidade iam, e quando eu cheguei na universidade também fui da leva que chegou no bar, né? E com o tempo esse bar foi vendido para uma pessoa, né, que quando chegou lá, imediatamente nós achamos ele muito parecido com Elvis Presley. E aí virou o bar do Elvis, né? E ele viveu isso, né, do Elvis, então ele colocou esse nome do bar do Elvis e começou ele cantava também por lá. Assumiu, né? Ele assumiu isso e transformou-se nesse bar do Elvis, né? E ele colocou lá The Lone Ranger, né? Também. E aí era esse cavaleiro solitário, né? E o bar muito frequentado, foi um tempo bom. E, infelizmente, nosso amigo Elvis, né, embarcou aí nessa tragédia brasileira, né, da Covid, né? Mas eu queria deixar o meu abraço, o meu agradecimento ao Elvis, né, por ter oferecido para nós momentos tão maravilhosos dentro do bar do Elvis, né, o antigo Bar da Tapa, né, e muita gente de João Pessoa sabe disso, isso vai ficar gravado e sei que a gente vai comentar aqui, né. Então, veja só, a gente já começou aqui muito bem, né, falando desse garçom, né, esse título aí, bacana. Agora é interessante, né, Lupeu, porque de uma primeira vista, né, o título do seu livro, né, que todo suicídio é um homicídio, né, então, as pessoas olham e o que é que vão encontrar dentro de um livro que tem esse título, né, todo suicídio é um homicídio. O que é isso, hein Lupeu? O que é isso? O que é que as pessoas vão encontrar dentro desse livro? Eu encontrei isso aqui, né? Eu acho que o livro ele faz essa espiral ao redor. O livro começou aqui nessa mesa aí que eu falei, né, do garçom que chega embriagado. Eu acho que ele começou aí e foi tomando corpo ao redor numa espiral, né? E foi crescendo. Eu acho que até o primeiro desenho do Faria, ele chama muito a atenção para isso, aquele peixe enorme com a cabeça, né? As pessoas vão ver isso aí quando você mostrar, mas eu acho que ele nasce aí, tem esse gênese, esse sopro, né, a partir dessa mesa de bar
com esse garçom embriagado, perguntando ao narrador ou ao poeta que está escrevendo, porque o livro a gente vai entrar nesse assunto daqui a pouco, o que é o amor? O amor que leva ao suicídio ou o amor que leva ao homicídio? Ou seja, todo suicídio é um homicídio. Todo suicídio é o amor, todo homicídio é o amor é um suicídio, o amor é um homicídio. E aí, Lupeu, tu que escrevesse isso, cara, como é que funciona, meu amigo? Aderaldo, você fez um poema, né? Não sei se você percebeu, mas você fez um poema dentro dessa espiral. E ficou um poema bom de caralho, né? Quando eu fiz esse livro, eu sabia que o título dele, assim, o título, na realidade, ia virar um pedaço de um poema que terminou virando uma parte de um poema. Mas, na realidade, ele não rendeu dentro do coisa. Aí eu percebi que o próprio título já era um poema. Eu gosto muito da coisa do haikai, que a pessoa entende do jeito que a pessoa está podendo entender, né? Dentro dessa expectativa. Eu digo, assim, na minha compreensão, todo suicídio é um homicídio porque o suicida, na sua grande maioria, acho que eu não sei historicamente quem foi o primeiro suicida, né? Mas eu fico vendo assim, o suicídio do Sócrates, né, dentro de uma banheira, tomando cicuta, vinho, conversando com os amigos, aquela coisa toda. Assim, quem é que estava matando ele? O Estado. Não um Estado físico qualquer, um Estado eleitoreiro ou eleitoral, eleito por alguém. O Estado das coisas em si, né? O tédio, a raiva, o rancor, a desesperança, e mais um tanto de outras coisas. Eu acho que todas as pessoas colocam um ponto final ou apagam o código de barra que a gente vem para acabar em um dia qualquer, todas essas pessoas elas estão, de certa forma, elas perceberam que não tem mais o que fazer ali. Que aquela dor que elas estão sentindo não vai cessar. Então, eu não acredito assim, deve ter quem se suicida até por acidente. Mas eu acredito que, por exemplo, uma pessoa que hoje morra de Covid sem ter optado por isso, ela está sendo. É um suicídio de pessoas jovens, de pessoas velhas, de pessoas de todas as idades, mas que é um suicídio homicida por um estado omisso. Né? Então, dentro da minha compreensão, é essa coisa. Sim, quando você diz o homicídio é um ato de amor, tanto quanto poderia não ser um ato de amor ou de ódio. Eu acho que todas as coisas elas têm essa dualidade fantástica. Né? Eu não acredito em amor que tem uma complexidade tal que não tenha um oposto dele. E mesmo o ódio, que seria esse oposto do amor, ele é só um amor apodrecido. Ninguém odeia algo que nunca tenha gostado. Uma pessoa não simplesmente para de gostar de uma coisa porque alguém mandou que essa pessoa não gostasse mais daquilo. Né? Para mim tem essa coisa dos sabores. Eu só sei de uma coisa que ela é doce se eu souber que alguma coisa não é doce. E eu possa comparar uma coisa com outra. Né? Um suicídio e um homicídio, qual é a diferença dessas duas coisas? É um ponto final num poema que não tinha acabado ainda, talvez, de ser dito. Ou tinha acabado. Querido, você sabe que eu te amo. Então, olha aí. Então, eu te amo aí, bonito. Esse é o microfone do Toninho está aberto aí, e aí ele capta. Isso é baiano, isso é Márcio Fabiano. Deixa eu ouvir o que ele tem a dizer, peraí. Ah, você vai ouvir. Tá bom. Então vamos continuar aqui a nossa conversa, Lupeu. Santo Agostinho, ele dizia exatamente isso aí. Ele dizia assim, que para ele não existia ódio, né? Para ele, o ódio era uma deformação do amor. Né? Então não existia ódio, não existia raiva, não. Era uma deformação do amor que, com algum carinho, alguma coisa, ele podia se moldar, inclusive voltar a ser amor, aquela raiz anterior. Então é basicamente isso aí que você levanta, né, dentro desse seu raciocínio, né, que você entrega assim de bandeja para o seu
o seu eu lírico para o seu narrador? Porque você escreve poema, mas é um poema que aparentemente está em prosa, se é que tem esse baile, né, que define. Os estudiosos são muito chatos, né? Você sabe mais do que eu disso, né? Então, eles chegam e dizem, não, porque a prosa né, é diferente do poema. Pô, mas nos inícios, né, não existia isso, né? Aristóteles é que chega e diz, olha, vamos agrupar aqui esses textos aqui, mas ele agrupa por temas, não pela maneira como é escrito, como é descrito dentro do papel. Não pela forma, né? Não é. Ele vai olhando por inspiração, por centro, né, do que tem. Então ele pega ali a comédia, né, embora ele tenha escrito, dizem que perdeu-se o livro da comédia, que Humberto Eco retoma isso no Nome da Rosa, né? Ele pega ali a comédia e bota de lado assim da epopeia, né? Do termo epopeico, aí pega o lírico e bota de um outro lado, mas não é pela forma como está escrito, como está disposta no papel, mas pela inspiração, né? Por aquilo por aquilo que é dito, pelo tema que é trabalhado, como é escrito, e não, né, a forma. Isso aí vem depois. E aí a gente olha para o seu livro, né, para o Todo Suicídio, e aí a gente percebe que ele é um livro de poemas, mas é um livro em prosa, né, se nós formos observar assim, pela forma como está escrito. Mas aí quando a gente eu não vejo nada mais poético do que esse pequeno trecho que eu li, né, que aparentemente está em prosa, mas eu posso trabalhar ele do jeito que eu quiser. Se eu quiser partir isso aqui, ele vai dar centenas, milhares de informações poéticas, informações prosaicas, quer queira ou quer não, mas também há drama, né? Há muito drama nisso, né? Porque há um drama da embriaguez, do cara apaixonado que tem uma dúvida sobre o amor, e aí isso é uma tragédia na vida dele, e aí vai embora, né? Então você trabalha isso. Como é que você pensou isso, assim, de escrever, né, tanta poesia em tão pouca prosa? Bom, muito boa. Veja, eu sempre tive um encantamento, quando eu comecei a pensar isso, eu tinha feito um livro de poesia anterior a esse, que, de certa forma, eles são unidos, que é Entre o Alho e o Sal, que foi produzido pelo Sidney Rocha, e foi, eu não lembro o ano não, mas ele já tinha essa pegada de procurar mexer eu estava começando a mexer com essa coisa de prosa, estava fazendo alguns meus primeiros contos, e eu estava querendo ver como é que ficaria essa linguagem. Aí eu peguei um livro da Hilda Hilst, que chama Prosoemas, e eu vi ali, e em alguns poemas do Allen Ginsberg, do livro Uivo, eu vi que era mais ou menos o que eu estava querendo fazer. Só que minha linguagem é de uma criatura essencialmente nordestina, com visões e visagens nordestinas. Aí eu quis trazer esse negócio, como a gente tem esse processo real mesmo de regurgitar, de comer, engolir, cuspir, uma coisa que fosse dentro dessa expectativa. Tanto que no começo do livro eu digo, são prosoemas para minar dinossauros. Dinossauros porque as pessoas estão começando a chamar pessoas da minha idade, eu tenho 55 anos, de dinossauros, né? Nós não temos mais nem oportunidade de sermos nem jovens nem velhos, somos fósseis. E como eu sou da bacia do Araripe, lá do Ceará, aí tem mais a ver ainda com essa coisa de fósseis, né? E tem muito a ver também com a imagem da capa, que o Reginaldo Farias, que é um artista plástico do caralho, ele conseguiu sintetizar nessa capa, assim, esse fóssil que eu queria que fosse dito, esse dinossauro que fosse dito. E dentro de uma prosa, tem um amigo meu, esse mesmo Sidney Rocha, que é escritor, mora em Recife, que ele disse que eu pensava que era alguma coisa. Ele foi que percebeu que existia uma coesão dentro do livro todo e que existia um narrador que estava tipo, alinhavando texto a texto. E foi a partir daí que eu dividi ele nessas 5 partes, que são partes do mesmo corpo, na realidade, né? Um fígado, talvez costurado junto com um baço,
e de forma mais ou menos doida, colada no pulmão, mas é um corpo, né? É um corpo de um suicida que ama tanto a vida e que, por conta de amar tanto essa vida, diz: meu irmão, dá para morrer agora não, cara, só morro no meu dia, e ainda pode ser que ainda dê um baile na morte e não morra no dia que ela quer. Aí é prosa. É prosa porque, assim, dentro de um sentido de conversar. Assim, algumas pessoas, tem uma amiga minha que é escritora também, que ela leu, ela disse: eu fiquei coisada quando eu li. Eu achei genial. Uma coisa que deixa uma pessoa coisada. Olha que coisa foda, né? Uma outra figura amiga minha também, que é escritora também, faz bordado, se chama Carol, ela disse que se achou na escrita de algumas coisas das que estavam sendo ditas, né? E eu tenho uma brincadeira com ela de dizer que se eu fosse menina, eu seria ela, né? E é assim, dentro dessa viagem. Porque ela também tem uma pegada. Ela tem um poema dela que diz bem assim, bem pequenininho, que diz: tem o certo, tem o errado e tem o amor. Sabe? Eu acho isso tão do caralho, tão absolutamente sintético dessas coisas que eu falo e que ela fala também, que é justamente por conta disso, porque para mim, só tem esses três caminhos: tem o certo, tem o errado, tem o amor. O amor pode estar certo, ele pode estar errado, ele pode estar para cima, para baixo, cabeça para baixo, suicida, bêbado, doido, velho, jovem, dinossauro, mas está sempre dentro desse caminho. Começa a andar e olha, tem um lado para a esquerda e tem um outro lado para a esquerda também. Tem um olho porra nenhuma para a direita. Mas é dentro dessa coisa, tem certo, tem um errado e tem um amor. Isso é bonito mesmo. Vamos chamar essa moça, né, também para conversar com a gente. Vale a pena conversar com ela. Não, você falou agora, achei engraçado, você falou do Allen Ginsberg, né? Tem que o Uivo, tanto o Uivo quanto o Kadish, né? Eles têm essa coisa, esse namoro com a prosa, essa ideia, tudo. Eles têm uma coisa meio mântrica, né? De recorrência, uma métrica lá embrenhada naquela prosa. E aí tem essa pegadinha da prosa poética, né, Meraldo? Esse gancho que inventaram, né? Para dar explicação a isso, né? Tem uma coisa prosa aqui, poética. Tem uma coisa aqui, repare, os diálogos, né? Os diálogos do texto, né? Porque você falou do Allen Ginsberg, e aí você vê aqui João Cabral conversando com Allen Ginsberg, né? Porque quando você diz: acordo antes dos galos e procuro esse sol que os faz gritar desesperados, isso é João Cabral. Né? Pode crer, meu irmão. E Allen Ginsberg está do lado, aqui na outra página: e eu me conduzo no ódio, vala-me Deus, de quem come pequi e detesta romeiros, e vice-versa, que o padrinho Cícero, comedor de beatas, disse que do lado de cá prestava nada não. Né? Então, esse diálogo, essa coxa, muito, muito bacana, né? Não é à toa que seu nome é Lupeu, né? Que é uma mistura, né? É uma mistura É um anagrama louco, né? Essa coisa a capa do livro me lembrou um poema do Lawrence Ferlinghetti, Os Poços Mais Profundos. E no poema ele e o filho dele mergulhando num poço, e aí de repente eles percebem no fundo do poço 2 peixes, 2 trutas. Aí ele começa a pensar que um dia esse poço vai secar, até essas trutas que estão presas nesse poço vão morrer e vão encontrar os fósseis, né, desses peixes. Aí quando eu vi essa capa, eu disse: nossa, olha só, cara, o Lawrence Ferlinghetti aqui nessa história. Pode crer. Mas também tem um pouco de Horácio Quiroga e de Gabriel Garcia Marques. Eles estão assim conversando, né? Porque o título quase foi escrito em Macondo. Né? Então Aderaldo, só um porém, só uma pausa rápida aqui. Dona Lemira Castro, minha mãe, que está aqui nos assistindo, matando saudade do filho que está precisando telefone para ela. Está aqui também Rafael Leal, Zide Brandão, minha amiga Zide Brandão, querida, lá de Salvador. Minha mãe deu boa noite só para mim hoje, tá? Boa noite, filho. Vocês rodaram. Aline Paiva Duarte. Aline é minha amiga, foi minha companheira de letras lá na Universidade Federal da Paraíba. A Aline é um gênio, uma gênia dos estudos, é uma mulher linda, maravilhosa. Um beijo para tu, Aline. Também Thay Feitosa, acredito.
tá? E Feitosa. E quem mais, gente? E tá comentando aqui, né? O Josemar Pinzó, Gustavo Rio, já falei. Gente, valeu, vamos seguir com o papo aqui, mas só para dar esse alô, né? Boa noite, mãe. Obrigado pela sua participação. Ela está sempre aqui, firme e forte, desde o Rio Grande do Norte, lá, assistindo a gente. A professora Raimunda de Brito Batista tá Tá aqui, também. sim. Olá, poeta. Um abraço para a professora. Eu ainda não consegui o meu livro de volta, né? A vida, puxa vida, né? Tá difícil encontrar, viu? Tupeu, o que eu acho fantástico no seu livro, que ele tem uma coisa de observação do mundo, né? Muito forte. Agora, só que não é desse mundo em que as pessoas estão andando só e pegando táxi, né? É uma observação de várias camadas, né? Do mundo. Parece que camadas sobrepostas que você está ali com o olhar atravessando e puxa uma coisa daqui, puxa outra coisa aqui de baixo e mistura tudo isso. E tem algo de crônica, né? Eu sinto algo de crônica nessas pequenas situações que vão acontecer. Aquela dos surdos conversando no ônibus. Aquilo aí, você leu essa, Deraldo? Um casal de surdos entra no ônibus. Eu vou ler aqui, peraí, todo mundo está lendo, eu vou ler também. Mas tem que ler, né, Twin? Não é só dizer que tem isso, tem aquilo. Porra, você acha você acha que aqui é o quê? Pode crer. Olha só, escuta aí, gente. Escuta, vê só. O ônibus segue em direção à Cidadela do Padre. Na segunda parada, um casal de surdos entra. Sentam-se em cadeiras opostas no corredor e começam a discutir. A ausência do som se faz espetáculo e a mágica acontece. Todas as pessoas sentadas atrás deles acompanham encantados a contenda silenciosa. Ela parece bem irritada, as maçãs do rosto se incendeiam e ela fica bonita. Ele tira o boné, coça a cabeça, suas mãos respondem em gestos rápidos. As mãos dela voam velocidade da luz. Ele quase já nem gesticula. Ela é o discurso, ele as vírgulas. Uma garota atrás fala, esse se fudeu. A outra do lado responde, cala a boca, porra, que eu quero ouvir. Isso é espetacular. Isso é sensacional. Eu fiquei... Essa cena parece um filme que se deu. Aliás, é muito cinematográfico tudo. É porque lá no outro lugar ele diz que o motorista do ônibus sabe odiar, né? Eu não sei se tem isso. Deixa eu ver onde é que está isso aqui. E tem essa coisa. O motorista sabe odiar, né? E a ameba ama o motorista e também odeia a vaca, né? É um jogo. Isso é sensacional. De dominóis, né? Porque tem um humor, né? Perpassando tudo, né? Atravessando tudo. Tem um humor fino e um humor meio surrealista às vezes, né? De associação de ideias. Eu acho que há muito mais mau humor, sabe? Muito mal-humorado. Também tem. O mau humor, eu acho que em quase todas as entrelinhas, caso haja entrelinhas entre essa coisa, o que alinhava toda essa coisa é um mau humor. O narrador, ele que parte sou eu, parte é meus encostos, mas esse narrador, encostado, ele tem um mau humor gigantesco, porque eu tenho um mau humor que é congênito, é uma coisa de resposta bruta, assim, tem um amigo meu que faz umas artes lá no Craft, ele diz que meu pensamento é fechado, que eu não consigo. Se alguém fala uma metáfora, eu estranho, e só quem pode fazer metáfora sou eu. Então a gente brigava muito e a gente é muito amigo. Mas o grande barato desse mau humor, nessa coisa do surdo, eu fantasiei em cima, mas eu vi essa cena acontecendo. Eu pegava muito ônibus, eu estava morando no Crato e trabalhando num sebo de um amigo meu lá em José do Norte, sebo de Manel, sebo do caralho. Aí eu ia e vinha, ou ia no metrô, ou voltava no ônibus, dessa história. E nesse dia do ônibus eu vi esse casal entrando e ele deve ter feito uma merda muito grande, porque eles não sentaram nem no mesmo banco. Ela sentou de um lado, ele sentou do outro, ficou no corredor,
E eles utilizaram aquele negócio no palco e a gente começou a observar aquilo e eu fiquei encantado com aquilo. Sabe? Estavam sendo ditas muitas coisas com aquela. Aquilo não era mais Libra. E se fosse Libra, era uma Libra esterlina. Tá entendendo? Era uma outra linguagem, meu irmão. Né? Essa outra coisa que o Aderaldo estava falando, do motorista sabe odiar, é porque, a depender do horário, esses camaradas conseguem odiar mesmo, sabe assim? Eles freiam para ajeitar o ônibus, para todo mundo se jogar um em cima dos outros. Eles não param na parada do cara, eles ficam muito putos com milhões de coisas, eles escutam aquelas músicas que só eles gostam. Então, eu sempre tive uma relação de amor e ódio com motorista de ônibus, né? E eu andei de moto há muitos anos, e eles têm uma relação de ódio puro e absoluto por qualquer pessoa que ande de moto. Então, eu tenho uma ligação, ainda hoje, nós temos uma ligação, tem uma coisa que dizem lá em Casa de Morte, que é assim, que Deus me livre do castigo de Deus e dos ônibus, aí diz o nome da empresa de ônibus lá dentro dessa coisa, porque eles não gostam de ninguém, né? A gente imagina que eles têm um carro maior e eles podem fazer o que eles quiserem. Mas é bem isso, essa coisa que o Toninho estava falando, que eu meio que fotografo essa coisa, uma das maneiras que eu apresento esse livro é que ele fosse um velho álbum de fotografias atemporal, com folhas amareladas, em que a pessoa que lê aquele negócio diz, eu já vi um negócio desse, eu já senti uma coisa muito parecida, eu já vomitei um negócio parecido com isso aí. Quer dizer, são coisas que eu não tirei do nada e botando num lugar nenhum. Eu tirei aquela coisa que o Lirinha fala, fazer poesia é tirar de onde não tem, botar onde não cabe. Eu, pegando esse barato, todas as coisas que eu falo são meio que fotografias em letras, de coisas que eu vi, de coisas que eu senti, de coisas que eu imaginei que estava sentindo, né? E essas fotografias, hoje, quando eu olho, essa coisa do Tonho, quando ele estava falando de tudo, desse diálogo, eu também viajei nessa coisa cinematográfica. Muito do que eu escrevo é imaginando, às vezes eu escrevo um barato e fico imaginando como seria aquilo, como seria aquela cena filmada, né? É porque, puta que pariu, é muito bom, assim, minha cabeça não funciona, eu sou sequelado, né? Então, sequelado... Somos todos. Somos todos. Eu achei fantástico essa coisa do, porra, cala a boca que eu quero ouvir, porque é isso, né? Você está ouvindo, né? Você realmente, você está ouvindo, você não está vendo. Embora não tenha som, e eu sinto isso, porque aqui perto, não, quando eu morava em Laranjeiras, né, também, de novo, lá fica o Instituto dos Surdos, né, Aderaldo? É na Rua das Laranjeiras, né? Na Rua das Laranjeiras, esqueci o nome agora, tipo Instituto dos Surdos. Então, eu andando de um lado para o outro, eu sempre cruzava com um grupo, né? E eles sempre estavam conversando. E essa coisa que você falou da Libra esterlina, um gesticular que já extrapola essa coisa mecânica, né? Que a gente observa, um negócio muito dinâmico, uma coisa muito rica, é uma linguagem, né? É uma conversa, é um discurso carregado de toda a expressividade, de uma conversa com som, né? Com áudio. Então, assim, eu acho genial. Tudo que eu li, eu fiquei muito impressionado. Assim, achei tudo muito bom, tudo muito tira você do lugar, sabe? E te joga de repente. Parece que você até. A cada história, eu não sei como chamar, enfim, a cada trecho desse, parece que você é teletransportado de um para outro, sabe? Aquilo acontece ali diante de você, aí faz tchum, aí você, pum, aí cai no seguinte, né? Aí acontece, se dá, aí tchum, parece que você pegou uma máquina quebrada de teletransporte e tá saindo de uma coisa para outra mesmo, sem controle. Entendeu? Essa máquina quebrada de teletransporte ficou fora, é a minha, velho, porra do caralho. Não, pois é, eu senti muito isso no livro como um todo, assim. E gosto dessa coisa que você fala aí de ser um livro velho, porque quando eu fiz o Herdeira, eu queria isso, eu quero fazer um livro velho. Eu quero fazer um livro velho, porque livro novo não interessa, tem que ser uma coisa que a pessoa olha e diz, nossa, olha só, que coisa velha. Isso aqui ouve. Não amar. Isso, muito bom. Bem isso mesmo, né, cara?
Ô, E aí, Aderaldo? não, você fala uma vez, você coloca uma epígrafe, né? Eita, esse termo é foda, né? Uma epígrafe, né? Uma citação de Cioran, né? Gosto dele pra caralho. Essa turma da Armênia, né, que é um pouco esquecida, né, mas também está sempre presente da gente dizendo coisas dessa turma que é Armênia ou é Romênia, na verdade, né? Romênia. É Armênia, isso. Né? Não. O Cioran, por exemplo, é fundador de uma estirpe poética, né? Pouco estudada no Brasil, pouco lida até, né? É muito raro a gente encontrar gente. Eu me lembro que eu ouvi uma vez no meu curso de letras inteiro, uma vez só, não foi nem na sala de aula, foi na Praça da Alegria, onde a gente tomando cana e comendo alguma coisa, alguém, e não era ninguém de letras, eram dois sociólogos, com dois cabras que faziam sociologia e estavam conversando sobre Cioran. Esse nome me chamou a atenção e eu me encostei ali, né, o vidinho já aceso, para ouvir essa conversa de Cioran, e ali eu soube que era um poeta, quase filósofo, uma coisa assim, e fui atrás do Cioran, e aí me encontro aqui, logo, você une Cioran e Udaílson, né? Então... O Udaílson que faz aniversário hoje, né? Exato, né? Que história é essa, cara, de botar Udaílson? Porque aparentemente são dois mundos bem distintos, né? E ao mesmo tempo, né, sei lá, assim, meio reverso. Fala um pouquinho dessa coisa aí de tu colocar esses dois elementos perto aí da gente. Olha, não foi por acaso dentro disso que eu estou te dizendo, porque eu tenho aquela coletânea da editora Globo da Hilda Rios, e quando eu ganhei, eu acho que é o Fluxo Poema, que ela brinca com essa coisa da prosa poética, eu fiquei muito encantado com ela, né, com a liberdade, com essa coisa toda. Quando eu já tinha o título, e eu lembrei do Cioran, porque o Cioran me acompanhou, assim, a minha coisa de literatura, ela vem muito através de sebos, porque em Juazeiro do Norte não tinha bibliotecas de colégio, mas não tinham livrarias, até porque também a gente não tinha grana. Então, livros a gente comprava em banca de revista, coleções dessas que saíam da Abril Cultural e tal, ou sebos. Sebos era danado para a gente encontrar coisas absolutamente interessantes. Numa dessas minhas garimpadas, eu achei uma revista chamada Almanaque Biotônico de Vitalidade, que era uma coisa que saiu, acho que era do Rio de Janeiro, que era muito foda, com os camaradas mais transgressores da linguagem, de tudo, naquele momento. E eu achei um da Nuvem Cigana também. Em uma dessas coisas, um camarada falava desse camarada Emílio Cioran, breviário das decomposições, alguma coisa assim. E eu, por acaso, encontrei esse livro, que eu não tenho mais, que foi abduzido de minha casa, como boa parte dos meus livros, mas eu achei esse livro e eu comecei a ler, e na época eu marcava com caneta, com as coisas que eu gostava. E eu descobri que eu tinha marcado o livro inteiro, que era um camarada que me encantou. Eu era adolescente, ele tinha raiva de tudo e de todo mundo, e eu disse, caralho, esse cara é mais punk do que os punk que eu conheço, todo mundo, sabe? O cara é foda. Aí eu digo, bicho, como é que esse cara não se transformou em filme, em música, em tudo, né? Anos depois, dentro dessa coisa, quando eu estava produzindo já a coisa da feitura desse livro, estava na gestação desse Todo Suicídio é um Homicídio, eu vou procurar entre os meus autores que eu quero bem, citações que tenham a ver com essa coisa do tema do suicídio. Aí achei essa da Hilda Rios, que, de certa forma, é a minha madrinha, mesmo sem saber, nunca, mas ela é desse livro, que é um livro de propoemas, e Cioran, porque, de certa forma, é o meu padrinho, porque eu li eles antes dos Beats, porque os Beats foram... Quem lê qualquer coisa minha vai dizer, porra, ele está chupando os Beats e eu assumo. É chupação absoluta mesmo. Não de um, de quase todos, porque quando eu comecei a ler, eu li quase todos. Gosto muito do Bukowski, e poderia ter sido uma citação dele também, caberia demais. Eu tenho um livro dele que ele fala do Hieronymus Bosch, aí pronto, esses caras faziam citações de coisas, eu sou da última geração pré-internet,
Então, quando um camarada fazia alguma citação, quer dizer, a primeira vez que eu ouvi falar de Fúrio Longa, dessa coisa, foi no suplemento literário que tem dentro da revista Chiclete com Banana. Sabe? Então, a minha formação, digamos assim, desse pretenso escriba que eu digo que sou, ela se faz de uma maneira muito doida. Assim, eu lia coisas. Tinha uma amiga da gente que dizia, vocês são os sovacos mais inteligentes que eu já vi. Porque a gente comprava aquela coleção dos pensadores que tinha na banca, aí você via um amigo seu muito doido passando com o livro de Nietzsche debaixo do braço. Aí o outro andando com Schopenhauer. Quer dizer, a gente entendia aquela porra? Não entendia nada, cara. Mas a gente estava lendo, batendo boca nos bares, e aí os caras dizem, eu sou niilista, eu sou isso, eu sou aquilo, não era porra nenhuma. Mas a gente, de certa forma, essas coisas foi um matracão, foi aquela pedra bruta que me transformou nesse artista que eu sou hoje. Que não é lá essas coisas todas, não. É um puxadinho de uma favela muito doida, sul-americana, que vive dentro do meu coração. Provavelmente vizinha a Macondo, logo depois do Rio. Eu tive em Juazeiro, acho que foi em 2017, final de 2017. Eu fui várias vezes a Juazeiro, mas a última vez que eu fui fazer uma coisa mais específica, procurando a lira, né? Aquela como é? A lira nordestina, né? A lira nordestina. Lá naquele logo depois ali do Romeiródromo, né? Atrás assim fica tem lá fizeram um prédio com vários departamentos e a lira fica ali embaixo à direita quando a gente entra, conversando com o Estênio, né? E acho que foi o Lucas que me recebeu, até parece que ele era o responsável por alguma coisa ali e tal. E aí eu fui lá porque eu precisava fazer era um projeto lá de Pombal, que eu fui de carro de Pombal para Juazeiro, né, e encontrar, e aí a gente sobe lá no Horto, que o Juazeiro é uma coisa, é esse lugar, né, que você diz, você fala dele aqui, inclusive nesse trecho que eu li, né? O Juazeiro é uma cidade que parece grande, né? Ela parece ser uma cidade grande, porque ela tem uma rua que é como se fosse uma rua aqui do Rio de Janeiro, cheia de carro, um negócio, né, estranho. Mas aí, ali, naquela rua, me pareceu muito Campina Grande, né? Mas naquela rua ali, tem o ateliê do Mestre Nosa. Aí você entra, aí já não é mais essa cidade, já é um espaço, é uma terra cheio de obras, de carrancas, de esculturas, de gente trabalhando, fazendo seus trabalhos, sua arte, né? Esse mundo aí entrou dentro de ti, Lupeu? Eu tenho outro amigo, o Franco Orli, que faz. O Franco Orli, também, Abraão Batista. Então, eu fui esses lugares, foram os lugares que eu sempre caminhei, né? Ali no Sesc, né? Sempre nesses lugares. E aí a gente eu ficava procurando esse tipo de doido, né? Porque quando a gente vai para essas coisas, a gente nunca sai de noite para os lugares que a gente quer ir, porque tem sempre alguém, né, que nos recebe e nos leva sempre para os lugares, né, que ela acha que são os lugares que nós queremos. É muito bacana, isso é maravilhoso. Eu não vou transgredir isso, né? Mas eu senti essa necessidade de sair meia-noite, né, porque eu sei que meia-noite tem um lugar em Juazeiro onde a rapaziada punk se reúne para conversar aresia, né, e trocar coisas. Eu queria, mas ninguém sabia, porque o meu universo estava ligado a essa coisa, né, do que chamam de cultura popular, né, então onde faz cordel, né, onde tem xilogravura, né, onde tem um poeta que está recitando, e eu nunca encontrei em Juazeiro você, por exemplo, para a gente varar a noite, né? Escapasse de boa, hein, Lupeu? Subir para o Horto. Subir para o Horto a pé, né? Conversando, né? Conversando besteira e subindo lá para olhar o horizonte das luzes, né?
E não tinha isso. Como é que essa cultura se deu em Juazeiro? Porque é a cidade do interior, não tem livraria, né? Você comprava ali nas bancas. É bem semelhante à cidade onde eu nasci, onde eu vivi, né? E eu fui me inteirando das coisas. Eu já tinha conversei isso com o Toninho certa vez, né? Por uma revista da Brasiliense chamada Primeiro Toque. Então eu sei Acho que que essa revista chegou, todos nós, né? né, em lugares pelos interiores, e uma das minhas vontades era encontrar pessoas que lessem essa revista, que tivessem uma ideia de quem é Chacal, sabe, essa turma que estava Cacaso, né, procurando saber dessa turma. E era muito difícil no interior, muito difícil encontrar gente para trocar esse diálogo, entendeu? Para escutar coisas diferentes, era sempre essa mesma. Como é que se deu isso em Juazeiro? Como é que se deu isso com você, Lupeu? Quem é essa turma em Juazeiro? Olha, Adelso, tem uma viagem assim que é muito interessante com relação a todo o Cariri, não só Juazeiro do Norte, mas Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, porque tem os lugares e os não lugares, com esses mesmos nomes, entendeu? A Lida Nordestina, originalmente, ela não era onde você viu. Ela era no calçadão de Juazeiro do Norte, que nem existe mais, mas existia um calçadão e era a casa onde eu conheci Estênio, as irmãs dele, o avô dele, que ainda trabalhava, e eu vi ela funcionando e imprimindo cordéis, imprimindo rótulo de bebida, essa coisa toda. Ele era uma das referências com relação a essa coisa. Estênio já tinha ido em São Paulo, já tinha participado de uma Bienal. A gente não tinha a menor ideia do que fosse a porra de uma Bienal. Assim, eu digo a gente, mas eu posso estar pecando, porque algumas pessoas poderiam saber, mas eu não. Então, eu fui ter contato com essa coisa do universo da arte, da xilogravura, vendo alguém cortando uma madeira de imburana, dentro da casa onde essas coisas aconteciam. Onde um camarada chegava de algum lugar do Sumé, na Paraíba, e chegava e dizia, eu tenho um cordel assim, assim, assim. Precisa você ler, não. A capa eu quero desse jeito. E o Stênio pegava uma tábua e começava a cortar. Nesse lugar também eu conheci Gilberto Morimichi, que era um japonês mais cearense do que eu, que tinha livros na casa dele que eu nunca tinha visto. Então tinha Luiz Carimai, que era um artista plástico sensacional também, que morava lá. Nessa coisa. Então minha adolescência foi convivendo com pessoas desse naipe. Eu digo, eu andei no meio de gigantes, de caras muito grandes, sabe? Muito grandes mesmo. E esses caras, assim, pra gente, e como eles eram bem mais velhos, assim, houve essa coisa da ditadura militar que ela deixou um vácuo entre a geração dos caras e a minha. E o que eles sabiam não foi repassado durante muitos anos. Então, essa coisa da literatura marginal dos anos 70, a gente foi conhecer através deles. A Ana Cristina César, o Cacaso, o Chacal, toda essa rapaziada, a gente já estava produzindo de alguma maneira alguma coisa. Quando a gente achou, a gente disse, caralho, a gente está fazendo. Só que a gente já estava atrasado 10 anos. Entendeu? Aconteceu, assim, esses caras, tudo que a gente viu, a primeira vez que a gente viu alguma coisa realmente assim, impactante, foi o Rock in Rio 1 que a gente assistiu numa televisão dentro de um bar no calçadão. Aquilo pra gente, as roupas, a rapaziada no Rio de Janeiro botando papo, tem mesmo, aquela coisa toda. Eu acho que qualquer um dos caras da minha idade que viu aquilo ali, porra, dava vontade de sair de lá a pé e ver se ainda chegava pelo menos em alguma coisa. Algumas figuras tiravam onda com a gente cabeludo, roupa preta, escutando esses sons alienígenas, como esse povo botou de outro estoque a pé, e ainda não chegou. Né? Então, a literatura ela entra por esse viés, mas dentro desse viés também entrou o cinema, porque tinha um camarada que morava lá que fazia cinema, Jefferson, sabe? Se pra gente não tem importância naquele tempo, hoje eu fico dizendo, puta que pariu, sabe? Tem um disco, tem um amigo meu chamado Abidoral Jamacaru, que mora no Crato, e eu considero ele praticamente um Buda, sabe? Ele tem alguns discos que são obras-primas, você pode ler a letra independente da música, você pode escutar como se nunca tivesse escutado. Eu não sei se aquilo é jazz, eu não sei se aquilo é blues, eu não sei se é maracatu, coco, baião, rock and roll, porque não necessita desse rótulo. O que eu o que isso ficou dentro de mim, dentro do Cariri, é que Juazeiro do Norte era uma cidade mais careta, por conta dessa religiosidade exacerbada, que hoje é menos, hoje ela virou uma metrópole, chama Região Metropolitana do Cariri, que juntam aquelas cidades todas, mas que na minha época era muito careta,
Então, as coisas que a gente sabia, por exemplo, do Rio de Janeiro, vinham através de fanzines, que era uma coisa que a gente utilizava muito, era o correio. Então, tinha o esperma de baleia, tinha o Desconversando, testículos de alguma coisa e tal. Eu ainda tenho uma quantidade bem grande desses fanzines que vinham com poesia de gente da Itália, da França, em casa da Zorra. E a gente teve quando eu digo a gente, aí é muita gente, porque a gente repassava quem recebia um fanzine. Eu tive um fanzine, meu primeiro experimento com relação a essa coisa de colocar alguma coisa minha no papel foi com um fanzine que a gente chamava Sexo Sacro. Sexo com QI, né? Sexo Sacro, para fugir mais ou menos da piração que tinha com relação à coisa da coisa, e sacro, porque era sagrado mesmo. A gente achava que o sexo era sagrado, mas dentro de Juazeiro do Norte, na minha época de adolescente, nem um hotel tinha, porque era proibido. Existia praticamente um tabu com relação a isso. Então, não tinha livraria assim, mas tinha sebo, né? Sebos que começaram nessa coisa não só de vender livros, na realidade, eles eram mais troca de livros de escola. As mães iam para lá e tal, porque trocavam tudo e tal. E, no meio disso, começaram a surgir pequenas pérolas. Né? Hoje, Juazeiro do Norte deve ter uns 8 ou 9 sebos. Né? E continua não tendo livraria. A livraria abre e fecha. Né? Então, tem um tanto de essas coisas que aconteceram. Por exemplo, não só a minha literatura, Sidney Rocha, que ganhou o Jabuti, que ganhou a porra toda, embora com esses títulos não significam pica nenhuma, mas ele também traz dentro dele a mesma semente de descompasso, digamos assim, não desse lugar, Juazeiro do Norte, geográfico, mas desse não lugar, Cariri. Porque o Cariri é um não lugar, é um lugar de afeto. Tá? Afetos que podem ser também desafetos, né? E afetos exacerbados. Né? Mas é bem dentro dessa história. Estênio era uma figura que, ainda hoje, eu tenho uma admiração muito grande com ele, de vez em quando entro em contato, mas ele é um camarada que eu ficava de, meu Deus, como é que alguém consegue fazer? Eu vi ele fazendo estilogravuras de 1 metro e meio. Meu Deus, como pode alguém ter tanta paciência para cortar com estilete aquela madeira e fazer as coisas que ele fazia? Ele me apresentou o Rubem Grilo, que eu nunca vi, mas que me apresentou esse barato. E entre tantos, né, assim, Hammurabi Batista, ele ilustrou um dos meus livros, que chama, também tem um tema de suicídio, que chama O Suicídio do Bukowski, que é um livro de contos feito à mão, em que ele me cedeu estilogravuras que ele fez replicando as cenas do Kama Sutra. Né? É sensacional a estilogravura dele, sabe? Eu digo, ainda bem que ainda existe essa coisa. O SESC fazia um projeto lá que chamava Cordelistas Malditos, que era utilizando a mesma plataforma do cordel, mas ela colocava... Eu tenho um dos meus livros pequenininho, um livro de 5, 6 centímetros, que ele foi feito com essa plataforma. Tem uma capa de estilogravura, tem poemas ali dentro, e que não tinha essa coisa da rigidez do cordel como um todo, né? Eu achava sensacional, nem sei mais se existe. Mas que tinha essa coisa, esses pequenos nichos que eu chamo de não lugares, né? Era a casa do amigo, que a mãe tinha uma biblioteca do caralho, e a gente ia lá para roubar livro. Era lá na casa era o sebo, a gente não tinha videocassete, essas outras coisas. Quando começaram a surgir os videocassetes, a gente alugava um videocassete, levava para casa de um amigo e levava um monte de fita. Quem botava o dinheiro tinha direito de escolher um filme ou dois. Então, todas essas coisas são não lugares que ainda existem, em que eu ainda posso, se eu fechar meus olhos, eu vejo dentro de mim. E essas coisas todas se transformam em literatura na minha vida. Tudo, tudo. As pessoas, as coisas e os não lugares. Os poetas malditos parece que ainda existem, né? Quem me apresentou os poetas malditos acho que foi Fanca. Ela que me falou disso, ela estudando aquela coisa das vozes, estudando cordel, né? Estudando aquela coisa das vozes, né? Então ela me falou disso, né? Dessa presença dos poetas malditos, que usavam essa plataforma que você está dizendo, né? Pegavam o cordel e encaminhavam por outro lugar. Mas me diga uma coisa, porque olhando o suicídio, também eu vejo muito também a presença dramática no sentido de teatro, né? De monólogos, né? Porque é muita voz, né? Então, e você falou tudo aí, você deu um panorama
um panorama de Juazeiro no qual você cresceu, no qual você caminhou. Mas você não falou de teatro. E geralmente essa turma está muito ligada, né, nessas coisas, nisso tudo. E sempre tem uma turma que vai trabalhar com teatro. Né? Sempre tem essa turma. Essa coisa do teatro tem alguma relação contigo, com tua formação, essa formação para a tua literatura? Não? Porque eu vejo essa marca teatral também, dramática, né? Profundamente dramática, que é aquele teatro, né, para pensar, né? Sim. Tem sim. Lá tem alguns atores absolutamente foda, sabe assim. Eu tenho medo de falar e ser injusto com algumas pessoas, mas tem uma figura chamada Joaquina e tem uma figura chamada Jean Nogueira, e eles eram, assim, a gente circulava pelos mesmos ambientes, a gente tinha os mesmos amigos, e eles faziam parte, e fazem parte, são representantes absolutamente gigantescos dessa coisa do teatro. O teatro tem, sim, essa representação. Não tanto, eu não fui um grande frequentador de peças ou coisa parecida, mas como andava com a rapaziada, e eles assim, eles também tinham um referencial de mexer com a gente, assim, de dizer assim, vocês precisam ler Arthur, sabe? Vocês precisam ter uma sacada com essa coisa Tem um camarada que foi um diretor de teatro que foi fazer uma palestra lá na URCA, nas antigas, do teatro do oprimido, Boal, eu acho. Boa. E ele se assustou com a gente. Tem um amigo meu que já faleceu até, mas que ele queria falar e o Boal não deixava, ele queria falar, o Boal não deixava. Ele se levantou da cadeira e pegou no pescoço de Boal, e ele ficou com muito medo, sabe? Mas eu disse, porra, não é tudo teatro, tu não fica falando, então você é um grande mentiroso. A gente adorava essa coisa da provocação, de entrar com outra história. A gente um dia chegou dentro dessa coisa da teatralidade, estavam querendo mudar o nome de Juazeiro do Norte para Juazeiro do Padre Cícero. Só ia dar dinheiro para o dono de cartório e essa coisa toda. Nós fomos para essa reunião e fomos retirados solenemente dessa reunião, porque Sidney Rocha, o camarada, disse, quer dizer que você não gosta do Padre Cícero? Não, você não quer mudar de cidade porque não gosta do Padre Cícero. Aí disse, eu quero que o Padre Cícero se foda. Aí pronto, não deu muito certo, não, e nós fomos convidados a nunca mais entrar no ambiente onde as pessoas estavam, que era na Associação Comercial de Juazeiro do Norte. Mas, sim, o teatro, sim, teve, como eu estou te dizendo, talvez a gente passasse por isso e nem percebesse, né? Porque como a gente tratava o mesmo ambiente, às vezes o cara estava dizendo, às vezes a gente falava muito alto e mexia muito as mãos, aí eu acho que era uma coisa bacana naquele tempo, que não tinha internet. Hoje todo mundo tem mais ou menos o mesmo linguajar, não sei se você percebeu isso. A internet e YouTube, TikTok e demais coisas, elas fazem com que o sotaque carioca entre em Santana do Cariri, no Ceará. Mas o sotaque de Santana do Cariri não vai para o Rio de Janeiro, nem para São Paulo. Então, a gente está ficando com uma coisa mais ou menos solidificada numa linguagem só. O que seria uma coisa muito boa se a gente falasse linguagens diferentes. Mas eu acho que a gente, na realidade, está falando uma outra linguagem. Nesse tempo, nessa época, nós sentávamos numa mesa de um bar, por exemplo, e eu era vocalista de uma banda de rock, e os meninos eram atores, e não sei o quê, e a gente estava bebendo, e eles citavam alguém que eles estavam fazendo. A gente está fazendo uma peça esperando o Godot. Aí a gente queria saber que porra era aquela, quem era esse Godot e quem era que eles estavam esperando. Terminava que o texto encantava de alguma maneira, né? Terminou, cada um de nós ficou uma grande, um sanduíche praticamente impossível de ser comido, que tem cinema, literatura, música, dança, sabe, reizado. A coisa mais complicada de entrar na nossa cabeça, Deraldo, foi a literatura de cordel, porque nos era ensinado desde pequenos que ela era uma literatura menor. Não se ensinava em escola, não era lido em escola, não se dava respeito nenhum para aquele tipo de literatura. Nem a Patativa do Assaré, que era praticamente vizinho. Sabe? Foi a coisa mais difícil. A única coisa que eu tive uma profunda simpatia assim que eu li foi a chegada do Lampião no Inferno, que eu cheguei a decorar quase todo, porque do Zé Pacheco, né, que você com certeza conhece, mas foi a minha única incursão, muitos anos depois, Leite Cancelar ter conquistado o Patativa.
Isso é interessante, né? Porque você estava num diâmetro, né? Ao mesmo tempo em que você convivia com Estênio, por exemplo, né? E Sim, deve ter bebido ali com Zé Bernardo, né? sim, Com Abraão Batista, né? Então esse clima do cordel em Juazeiro, esse clima o povo respirava isso, né? Porque sim. Juazeiro foi o grande farol transmissor Foi. do cordel para o Brasil inteiro, para todo. Zé Bernardo que fez isso. E olha a história do Zé Bernardo. Zé Bernardo chega numa madrugada lá na casa de João Martins de Ataíde, no Recife, que era então o maior, né, produtor de cordel do Brasil, industrial. Ele criou uma gráfica imensa, contratou poetas, ele tinha um parque gráfico violentíssimo, comprou as obras de Leandro Gomes de Barros, né, e aí, aí na década de 50, né, o final de 40, década de 50, Zé Bernardo bate na porta, que era um representante dele lá para o Juazeiro, e bota preço em tudo, né, compra tudo, e se muda para o Juazeiro. Do Recife para o Juazeiro, olha, é uma boa tirada de terra, né? E ele faz esse trabalho de transposição, é a grande travessia, né? Isso é uma grande travessia que ele faz. Porque tudo corre para o litoral. Ele fez o caminho oposto. Ele correu do litoral para o centro, né? Ele foi para dentro do Cariri sertanejo, né? E irradiou. A partir daí, né, ele irradiou, né, essa coisa do cordel para o Brasil inteiro e para o mundo inteiro, porque Raimundo Cantel, quando esteve por aqui, esses brasilianistas, você deve ter cruzado com esses caras, né, fazendo pesquisando cordel por aí, né? E de repente você está ali do lado do cordel e diz, olha, bebi pouco, por quê? Porque era considerado uma literatura menor, era uma coisa mais do povo, mais de romeiro. Eu tenho um parente meu chamado João de Cristo Rei, né? Nasceu na minha cidade, lá em Areia, e ele foi pagar uma promessa no Juazeiro, né? E quando chegou no Juazeiro, ele resolveu ficar no Juazeiro. E começou a escrever a vida do Padre Cícero em cordel e pediu a bênção do Padre Cícero para escrever, e Zé Bernardo foi quem publicou. E eu conheci cordel a partir desse João de Cristo Rei, né, chamado João, que era João V, né, mas mudou o nome para João de Cristo Rei, né, em homenagem ao Cristo Redentor. Né. Então ele foi como pessoa e voltou como literatura. Pode crer. Lá para casa. Ele foi como um parente que eu conhecia e retorna como literatura, porque nunca mais eu o vi. Sim. Eu só recebi a sua literatura. E quando eu recebi essa literatura, né, essas mesmas coisas que você estava lendo, eu também estava lendo. Mas havia também esse diálogo com o cordel, que para nós, no Brejo paraibano, já não era uma coisa tão desvalorizada, porque já tinha um outro olhar. Isso é muito interessante. Você falar isso, para mim, vai dar, inclusive, para a gente conversar depois sobre isso. Né? Sobre uma certa blindagem, né? Sim. Uma certa blindagem, mas é por aí. Vai, Toninho, tu não, eu acho que fica aí só na luz negra. Tô ouvindo. Porque, cara, aqui eu tirei a lâmpada que tinha aqui. Aliás, eu tirei a lâmpada não, cara. Eu fiz aqui. A casa da luz vermelha. Pô. Da luz laranja. A gente botou a lâmpada, a gente fez um cubo de papel amarelo e cobriu a lâmpada com esse cubo, porque era muito aceso tudo, sabe? Você ligava a lâmpada e acendia mesmo. Vai ter que reduzir isso aí. Aqui agora é tudo meio amarelo. Agora, Lupeu, deixa eu entrar num assunto mais literário. Até agora a gente conversou só uma coisa, né? Vem cá, me fala um pouquinho aí de fumar, né? Como é que é isso? Como é que você começou a fumar? Porque quando eu comecei a fumar o clássicos, o velho clássicos, né? Hoje desapareceu essa coisa, né? Eu estou vendo você fumar e era praxe nós virmos essa turma Bukowski
né, fumando pelo nariz, né? Isso é o quê? Como é que funcionou? Como é que tu começasse a fumar e a pensar, te espelhasse em alguém, como é, alguém da literatura, alguém do cinema, porque se dizia muito isso, né, que a literatura, esses caras influenciavam a gente literariamente no modo de ser também. Não, não. Eu comecei a fumar muito cedo, né? Eu comecei a fumar entre os 12 e os 14 anos. E a questão era o seguinte, meu pai fumava, minha mãe também, né? E existia, na minha geração, era praticamente um ritual de passagem. O camarada tinha que tomar um porre e tinha que fumar um cigarro. Era uma coisa... Não era homem. Era uma coisa burra pra caralho, mas assim, que fazia parte. Né? A pessoa tinha... Não era fumar. Ah, você fumou. Não, fumou não. Fuma aí na minha frente pra me ver. Né? Na época, tinha um cigarro chamado cigarro de estudante, que era um Hollywood, que tinha com filtro e sem filtro. O Hollywood sem filtro era extremamente barato. Aí a gente comprava esses cigarros sem filtro, 2 ou 3, que era a grana que dava, e fumava normalmente na frente dos amigos, que era para eles verem que a gente estava fumando. Hábito habita, né? Todo hábito começa a habitar o cidadão. Aí termina que você fica... Eu já tentei parar de fumar umas 20 vezes, né? É uma coisa muito complicada, mas toda vez que a tensão sobe no patamar, por exemplo, nesse período de pandemia, eu tenho fumado muito mais, eu percebo isso, né? Mas é muito por conta dessa coisa, assim, dizem que o cigarro é uma das companhias mais escrotas do mundo. Ela não dá barato, feito maconha, ela ela só faz fuder com a vida da pessoa, mas tem essa coisa da nicotina que é fenomenal dessa história, que ela não larga a pessoa. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é procurar um cigarro e um gole de café. Se não tiver café feito, eu fumo um cigarro sem um gole de café. Eu estou lendo um livro, me interessa, a figura disse uma coisa que eu, pô, foda. Aí eu acendo um cigarro. É automático. É extremamente automático. Né? É como se fosse a vírgula dos mudos, era aquela coisa do camarada que só levantava a mão, não estava mais dizendo nada. Cigarro, para mim, é uma vírgula. Né? Lógico, aí tem aquela coisa de quando adolescente, começando na coisa da juventude, eu era vocalista de uma banda de rock, então subir no palco com um cigarro no dedo, ou assim, sair numa foto bacana com aquele cigarrão e a fumaça subindo. Então tinha toda uma coisa de, assim, juntava o vício, juntava com a aparência de aparente rebeldia, juntava enfim, todos os amigos fumavam, todos, na sua totalidade mesmo. Então era uma coisa praticamente fazia parte, era grupal, era tribal. Como era com os índios, né? Desse aspecto, né? É o tabagismo mesmo da origem. Eu espero me livrar dele ainda. Mas eu não vou botar data não, porque tá foda. Eu fumei muito também, né? Fumei muito. E para mim me parece que foram os momentos mais felizes da minha vida. Ah, pois. Tem isso também. Hoje eu fui fazer uma pesquisa de imagem da Hilda Hilst, né? Sim. Porque o aniversário dela... Uma questão de ordem. Veja só. Vamos ver aqui como é que funciona. O nome é Hilda Hilst ou Hilda Hilst? Como eu estava dizendo, eu estava fazendo uma pesquisa. Vou te contar, Beraldo. Eu chamo Hilda Hilst. Que eu conheci, aliás, com o livro Com os Meus Olhos de Cão. Não sei se vocês lembram desse. Isso era espetacular. Eu não sei, eu acho que a Hilda deve ser Hilda Hilst. Entendeu? Deve ser Hilda Hilst. Agora, assim, em linguística tem uma coisa de que você não fala errado, né? Então. Não, mas essa minha pergunta não foi de que se não, fala eu errado sei, ou não. Eu sei, mas. É só uma questão porque. Né? Eu acho que ambas as formas são válidas. Eu acho que não tem aí, eu acho que. Eu não sei.
Sim, mas conte a coisa, o importante é o fato, fale. Sim. Aí, você estava falando uma coisa. A pesquisa Sim, não, das imagens. falarei. Tá aqui, cadê? Pô, Aí, a maior parte das fotos da Hilda Hilst, ela tá fumando. é. Sim, um monte de foto dela fumando. Ela fumava muito, cara. Eu notei isso hoje, eu fui procurar. Aí, que hoje em dia tem essa tendência de evitar imagens das pessoas fumando, né? Sim. Aí eu estava selecionando algumas fotos dela. Gente, é incontornável isso. Tem que Ela botar fumou uma até o final foto, da vida dela. tem que botar uma foto dela fumando. Isso é ela. Isso é ela, né? Não tem. Olha aqui essa foto. Eita, e olha só o idiota clicando aqui na tela do StreamYard para ir para a foto. Realmente. Aí depois o Lupeu diz que ele é sequelado. Ah, meu Não, Deus. isso aí só nos diz quem fumou, né? É verdade, é verdade, é verdade. Mas, voltando à literatura de Lupeu. Lupeu, quantos livros você tem? Eu tenho, se eu não me engano, eu acho que eu tenho 6. Livros. Quatro sozinho, tenho 2 coletâneas, se eu não me engano. Uhum. Tudo nesse esquema, editora, assim, livro físico, estão disponíveis ainda? Não. Eu acho que disponível mesmo só tem esse, do Todo Suicídio, porque Enfermaria Simples, ele saiu pela Mariposa Cartoneira do Recife, depois saiu por minha conta também. Mas também não está mais disponível. Posso até voltar a fazer, Sim. mas assim, Sidney diz uma coisa para mim que é assim, ele diz, qual é o melhor livro? Que a gente não fez ainda, né? Essa coisa de ficar preso a uma coisa já feita é meio complicado. Posso até voltar a fazer. Eu tinha vontade de ter, eu não tenho nenhum, até porque o meu sumiu, o livro Entre o Alho e o Sal, que é um livro bem bonito, um livro bem interessante. Eu não tenho mais... Por que você não faz PDF? Pois é, eu estava querendo pelo menos para isso, para digitalizar, né? Mas ele, na época que ele foi feito, a gente não pensou nessa possibilidade, e hoje já fica mais complicado. Se bem que a gente está vendo aí, essa possibilidade de transformar ele numa coisa em PDF, sim. Né? Não, é porque me deu, é uma coisa, né, que tipo, você conhece um autor novo, né? Você lê o livro e gosta, a sua vontade é de ler mais. Sim. Né, de ler outras coisas, né, de buscar outros. E aí eu quero ler mais, né? Eu posso até chegar para você, manda uns arquivos aí, entendeu? Posso fazer mas eu imagino que as pessoas que vão ler esse livro também vão passar pela mesma situação, né, de querer ler mais. Que foi uma coisa que eu vivi muito na minha vida inteira, foi isso, descobrir literatura e querer mais daquilo, né? Tem acontecido, tem algumas pessoas, eu queria saber, esse é o seu primeiro livro? Não, não. Sexto. Então, como é que a gente faz para conseguir os outros? Está mais complicado. Tem uma jornalista que é escritora amiga minha também de Salvador, que é a Kátia Borges, que eu ainda consegui mandar para ela um Enfermaria 5 e ela tinha um Entre o Alho e o Sal, que foi lançado num barzinho lá em Salvador, e eu mandei para ela um novo, né? Mas assim, de qualquer maneira, nem eu tenho, né? Eu nunca fui muito... Como eu morei num monte de cantos, assim, minhas coisas elas vão desaparecendo razoavelmente. Vão ficando pelo caminho, né? Vão ficando pelo caminho. Aí termina que aí moro em Juazeiro do Norte, moro no Crato, moro em Aracaju, moro em Salvador, moro em Juazeiro da Bahia, e enfim, né, cara? Aí eu digo, não, vai chegar no momento em que... Aí eu estava lendo um documentário e assistindo um documentário sobre minimalismo, eu digo, cara, ainda vou terminar chegando nisso aí. E tudo meu caiba dentro de uma mochila. Eu vou levar um livro do Manuel de Barros, que para mim é o maior poeta do mundo, sabe? E eu vou levar esse livro do Manuel de Barros e vou levar 2 calças jeans, 3 camisetas e um par de sapatos de pé e pronto. Eu acho que você está levando muita camiseta, cara. Eu também acho. Eu vou repensar isso. Ô, Lupeu, olha, o Enfermaria 5 está aqui no site da Mariposa e tem em estoque, R$19,90.
Ai, Olha aí. Olha aí, então vou atrás, vou gastar esse dinheiro. Vamos gastar o auxílio emergencial. Boa, Geraldo, que maravilha. Isso que você falou aí, você conversando sobre essa coisa de como você acessou, né? Como você acessou cultura, né? E o Aderaldo também, e foi a forma como eu também acessei cultura, ou seja, conhecendo uma pessoa, indo na Praça do Sebo lá no Recife, colecionando o primeiro toque. Eu conversei há algum tempo com uma amiga minha que é cantora, compositora, produtora, a Lívia Neri, que ela é de Salvador. E ela falando, a gente conversando sobre isso, ela disse, porra, mas como é que você começou com essa coisa de música eletrônica? Assim, ela disse, tem um amigo meu na cidadezinha tal, no interior da Bahia, que ele tinha uns discos de música eletrônica, da cena alemã, e não sei o quê. Aí a gente começou, como é que esse cara tinha isso, né? Como é que ele tinha isso? Pois é, eu via Tangerine Dream, né? Aí como foi que lá no Recife, dos anos, sei lá, final dos anos 70, eu fui ouvir Tangerine Dream, como é que isso chegou? Não tinha loja, não tinha Não, nada. mas o Recife, né? É o Recife, tu Não, mas não era, Aderaldo, não era. O Recife do século XIX, o Recife do Não. século XIX já tinha a maior faculdade de Direito do Brasil. Mas o Recife do século XIX era melhor que o Recife dos anos 70. Vamos falar direitinho não, aqui. Aderaldo, é sério. Lupeu não aguenta esse tipo de conversa, não. Não, mas é sério, não tinha disco em loja. Não tinha esses discos nas lojas, Aderaldo. Não era o Rio de Janeiro, cara. Mas tinha loja de disco. Tinha loja de disco. Nos interiores nós não tínhamos nem a loja. Não, aí não vamos ficar disputando miséria, né? Porque é complicado. Mas é isso. Como é que a gente faz para descobrir as coisas, né? Essas coisas, Toninho, a gente conseguia muito assim. Tinha os fanzines, como eu estou te dizendo, aí tinha os fanzines, a Rock Brigade, por exemplo, ela saía ela não era uma revista, ela era fanzine, era xerocado. Aí ela chegava em José do Norte e os camaradas davam nota, disco tal, nota 5, nota 6, nota 10. E como é que a gente conseguia isso? A gente entrava escrevia para o cara uma cartinha mesmo, Sim. Baratos Afins, essas editoras independentes, que tinham esses discos. Aí a gente conheceu esse eletrônico alemão que eu estava falando, provavelmente é Kraftwerk, eu não sei se o nome é esse. Mas. Não, Kraftwerk eu estou com a camisa. Olha que viagem. Pois pronto. Aí esses discos chegaram. O primeiro disco que eu ouvi de música eletrônica foi dessa dita cuja banda, né? Nina Hagen, depois, não sei mais o quê, mas esse negócio, como é que chegava? Não tinha a loja mesmo. A loja tinha para vender Roberto Carlos, para vender essas outras coisas assim. O dono da loja não ia comprar 10 discos de rock estranho e esquisito. No máximo, chegava, foi Pink Floyd The Wall, porque era uma coisa que ele sabia que ia vender. É mainstream, né? Mas esses outros a gente conseguia uma coisa chamada Cogumelo Records, que era de Belo Horizonte, e as coisas que vinham de São Paulo. E a gente conseguia via correio. A gente sempre pedia 5 ou 6 vinis por o seguinte, porque o correio ele não tratava muito bem esse negócio. Então, a possibilidade de que esse disco se transformasse numa obra de arte e não tocasse era uma beleza, porque ele vinha todo empenado. Né? A gente tem que comprar. Vai fazer volume, né? Tem que comprar uma quantidade maior para poder vir mais ou menos duro e a gente ter o que escutar. Aí comprava 5, 6 caras. A gente era assim, tinha os amigos que tinham aqueles discos. Tinha um amigo mais tinha mais dinheiro, aí o primo dele viajava para os Estados Unidos. Aí comprava um disco do Tangerine Dream. Aí esse disco vinha, aí chegava, aí ia para a mão do primo dele, que era seu amigo, aí o cara gravava, aí você gravava da fita dele, e a coisa se multiplicava. Essa semana eu estava conversando com o Pedro, Aderaldo, o meu amigo que herdou minha coleção de discos, aí ele falando, mas como é que você tinha esse disco? Eu disse, não, Pedro, eu não tinha, porque eu não tinha dinheiro para ficar comprando um monte de disco. Os discos não tinham, certas bandas não tinham. Tinha isso, tinha o Queen, tinha Pink Floyd, essas coisas tinha. Mas os mais esquisitos era difícil. Aí eu disse, mas Pedro, a gente não precisava ter todos os discos. Porque era um grupo de amigos, aí tinha uns amigos que tinham os discos, outros amigos que tinham outros discos, outros amigos que tinham outros. Então, assim, aquele grupo tinha uma quantidade de discos que servia a todos. A gente se reunia para ouvir música. É verdade.
Não existe mais. É verdade. Então eu levava os discos que eu tinha, fulano levava outros discos que ele tinha, entendeu? E aí se reunia e eu via aqueles discos. Às vezes emprestava um ou outro, mas não tinha, eu não tinha todos os discos. Eles, pô, como é que você conhecia se você não tinha o disco? Eu não tinha, mas fulano tinha. Entendeu? Ok. E era assim que a gente ia fazendo troca disso, né? E primeiro, essa coisa nostálgica, né? Mas assim, tipo, era incrível você descobrir uma coisa, você descobrir alguém que gostava da mesma coisa, era uma sensação muito boa. Sem dúvida. E hoje a gente encontra com muita facilidade as coisas, né? Em 5 minutos ele encontrou seu livro a R$19,90. Né? Em 5 minutos. Isso é 20 não, 20 eu estava no Rio de Janeiro já, mas sei lá, 30 anos atrás, a gente ia estar numa mesa de bar, ia falar disso, esse caralho, e a gente ia passar os 5 anos seguintes buscando esse livro, né, no sebo. E ia ser dessa forma. Hoje em dia a gente não, você faz a gente falou do Emil Cioran, entrei aqui na Amazon, comprei 2 livros. Eita porra, aqui um de R$5, olha. R$6, e outro de 18. Aí, que massa. Aí eu entendo, então isso tudo que você falou aí, tudo que a gente viveu, que a Aderaldo viveu, faz muito pensar nisso, Você falou uma coisa aí, tem um livro que eu procurei a década de 80 toda. Sim, isso acontecia. Que era o livro do John Cage. Porra, alguém isso me é minha falou. vida. Isso é minha vida. Segunda um ano de John Cage. Exatamente, alguém me falou isso olha que merda. Num congresso de estudantes secundaristas. Esse cara que falou isso para você nesse congresso tinha que levar uma surra. Isso não se faz. Chegou e falou isso. Rapaz, tu tem que ler John Cage. Mas destruiu a vida da pessoa. Acabou. E eu fui procurar, nunca encontrei esse livro. Eu lembro, eu comprei o livro do John Cage de segundo ano em 1986. Ou 85, 86. Foi lançado em 85. Lá na Livro 7. Eu entrei na Livro 7 quando vi estava lá, de segundo ano. Eu tive vontade de chorar, eu não acredito. Agora, como eu conheci John Cage, foi por causa dos meus amigos que gostavam de música e tudo mais, entendeu? E tava ali aquele livro, cara, eu comprei aquele livro, carreguei esse livro comigo uma vida, até que minha cachorra comeu o livro. Aqui no Rio de Janeiro já, a Nina, um dia eu cheguei em casa, ela tinha devorado, destruiu o livro, acabou com o livro. Os caras não acreditam nisso. Aí eu sabe, foda-se também, entendeu? A cachorra sabe o que faz, sabe? Eu também não vou pensar nisso, não. Aí foi lançado recentemente, né? Novo. Você viu, né, Aderaldo? Vi. Pela Cobogó. Cobogó. E a Cobogó lançou outro livro do John Cage, que é O Silêncio. Esse livro que vocês procuraram esse tempo todinho, pra gente era O Apanhador no Campo de Centeio. Porra. Irmão, todo mundo falava dessa porra e ninguém tinha lido, ninguém via, ninguém conhecia a capa, ninguém sabia qual era o autor, não tinha internet pra gente pesquisar. Aí quem lia fazia aquele drama. Porra, bicho. O apanhador. Cara, o apanhador nos campos de centeio foi. Puta que pariu, velho. Quero só interromper para dizer que perdemos um espectador para o BBB, tá? Agora é engraçado, viu? Você falar dessa nossa busca aí pelo apanhador nos campos, porque o próprio título do livro já é uma instigação para a gente, já é instigante. A gente não queria o livro, a gente queria esse título. O apanhador no campo de centeio é um negócio... Porque quando a gente vai ler, quando eu fui ler o apanhador, não supriu as minhas expectativas. Diferente das palavras. Diferente de Bukowski. Que quando eu li o primeiro livro de Bukowski, Cartas na Rua, quando eu li o primeiro livro de Bukowski, que esse cara é o cara, pronto, acabou-se. Até hoje, eu leio e releio Bukowski, porque ele falou muito comigo e fala ainda, né? Ele ainda diz muita coisa que eu queria dizer. Olha, é engraçado, né? Você dorme com Bukowski de um lado e no outro lado tá Borges. 2 caras completamente diferentes e estranhos, que não dialogam, que não tem nada a ver um com o outro, que se conhecessem, um odiaria o outro.
Né? Sim. Deviam, inclusive, se odiar sem ter se conhecido. Exatamente, é uma questão. Aí você. O próprio Borges fala, né, que organizar a biblioteca é uma espécie de crítica, né? É um exercício de crítica, de como você coloca um autor do lado do outro. Ele, inclusive, ele indicava que a pessoa nunca devia botar uma pessoa que não gostava da outra colado do livro. Era uma falta de respeito, independente dessa coisa. Botar dois poetas que se odiavam, não. Botar um do lado, outro lá distante, essa coisa eu achava genial, cara. Um homem que diz que o paraíso é uma espécie de biblioteca, meu irmão, o camarada desse... O Borges diz um negócio que eu acho... É um verso do livro dele, do poema dele, que ele começa dizendo que outros se orgulhem do que escreveram, a mim me orgulho o que eu li. Eu acho isso espetacular. Assim, espetacular. Você sabe que eu dormi com Maria Kodama, né? Então tá ficando tarde. Eu também acho que o livro do universo já chegou num topo muito grande. Eu vou explicar. Isso foi numa palestra. Ela dormiu e eu também. Na Biblioteca Nacional. Eu cochilei. Ela também. Lupeu, me diga uma coisa. Como compra o seu livro? Não o que está na cartoneira por R$19,90, mas o Suicídio é um Homicídio. Então, a venda dele, como ele foi feito de forma independente com a ajuda da Lei Aldir Blanc, então, toda a venda dele é feita diretamente comigo. A pessoa entra em contato comigo pelo Facebook, ou pelo Instagram, me acha lá e entra em contato, que não é muito complicado, não, para a coisa funcionar, não. É sempre dentro dessa viagem. Me acha no Facebook, me acha no Instagram e a coisa funciona. Dá certo. Pelo direct mesmo, né? Do Instagram. Sim. Legal. Então, amigos, olha aí. Vocês que querem esse livro, porque o sujeito passar por essa pregação aqui e não comprar esse livro, eu vou te dizer que... Eu acho que é escroto mesmo. Não tem possibilidade, é uma pessoa do mal. Eu também acho. Olha, this is an example. Eu quero exemplo, não, eu quero botar isso aqui. Instagram do Lupeu. Que é Lupeu Lacerda, né? Simplesmente. Lupeu Lacerda, tudo junto. Carlos Lacerda, né? Aqui é Elevador Lacerda. Meu pai mais famoso é o Elevador Lacerda. Gente, olha, eu vou jantar. São 10h30, 10h30, 1h30 de papo, né? De um excelente papo, excelente conversa. Gostei também, gostei bastante. Aderaldo com essa voz de veludo dele. O acusou de não é a voz, podem ter certeza. É o microfone, os filtros, as coisas. Esse microfone foi o Geraldo Ferreira que deu para ele. Essa eu não sei. Mas Lupeu, meu querido, olha, gente, quem quiser, entre em contato com o Lupeu, tá aí o Instagram dele. Vai pelo direct. Ou fala comigo também, se tem contato mais direto comigo, pode falar comigo que eu encaminho com o Aderaldo, isso aí a gente resolve. Sem problema, não tem problema. Foi uma honra falar com vocês, viu, velho? Pô, não, a gente é que fique à vontade, demais. Olha que clichê do caralho. Fique à vontade para as suas considerações finais. Meu Deus. Eu tenho medo de dizer as considerações finais assim e morrer, né, cara? As considerações finais são muito emblemáticas. Né? Você lembra? Olha, o último cara que deu as considerações finais foi num debate um debate na Globo, Crivella e Eduardo Paes. Aí a mediadora disse: Crivella, suas considerações finais. Aí ele disse: Eduardo Paes vai ser preso. Nós tratamos é bom demais. Meus amigos, minhas considerações finais são as seguintes. 2 pontos. Eu quero dizer que eu sou extremamente grato a Kurumataya,
essa confraria que eu já estou fazendo parte da KKK. A Cacancaca, né? A Cacancaca. Leva tempo, é assim mesmo. Pois é, essa coisa desses trava-língua é sensacional. E dizer a vocês que foi um enorme prazer assim, estar fazendo parte dessa conversa, dessa energia que funciona nessas três cabeças aí, que é sempre muito bom, né? Assim, para mim, eu acho que assim, tem umas coisas que, assim, eu sou uma panela em constante ebulição. E toda vez que eu converso com alguém que eu nunca tinha visto, que hoje foi uma coisa extremamente interessante, eu conheci Toninho pelo som da voz, né? Porque a gente falou no podcast. É verdade. Aderaldo foi em Juazeiro do Norte e não me encontrou. Então nós tínhamos... Eu acho que ele não te procurou, Lupeu. Provavelmente alguém disse, procure outras pessoas, mas se encontrar Lupeu, mude de calçada. Evite. Mas eu quero dizer a vocês que foi uma grande alegria. Eu espero que esse encontro se torne prática, pelo menos de 6 em 6 meses a gente possa se encontrar e fazer. Estamos vivos, respirando e continuando fazendo arte. Não, isso aí com certeza, mas eu vou inclusive dizer que na próxima semana a gente vai ter um outro encontro com um personagem que eu ainda vou anunciar. E eu acho que o Lupeu participaria bem dessa conversa, né? Vamos anunciar logo isso. Eu não sei se ele sabe já. Mas eu acho que, se você quiser, Lupeu, eu acho que você vai ser bom participar desse bate-papo. Entra. Na próxima semana, sabe essa hora mesmo, quarta-feira. Quarta-feira, próxima quarta, esse horário. Fica atento que a gente Fica chama. atento que a gente chama, porque vai ser legal, vai ser interessante. E no meu os finais são fora Salles, fora Bolsonaro, venha vacina. Isso aí. Fora essa cambada toda. Lupeu, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Irmão. Aderaldo. Cajuína São Geraldo. Tchau. A cruz que eu carrego. Falou, Aderaldo. Até mais. Sorria, meu bem. Sorria. O Josemar, só um minuto. O Josemar está perguntando aqui pelo Márcio Fabiano. Cadê o Márcio Fabiano? Josemar Pinzon. Acredito que seja essa a pronúncia. Meu amigo, professor daqui. Muito Pronto. Então, professor, o negócio é o seguinte. Márcio Fabiano, hoje é aniversário dele. Ele está fazendo as comemorações dele, né? Sabe-se lá onde. Convém não perguntar. Convém não perguntar. Mas é isso. Gente, quem participou aqui com a gente, super obrigado. Obrigado à minha mãe, que foi meu BBB. E vamos embora, que vai ter muito mais conversa por aí. Falou? Abração, meus queridos. Até mais. Valeu.